que as mudanças aconteceram para os imóveis usados, né? Então você, corretor, você precisa aproveitar esse momento, né? Que é aquilo, a gente sempre vai enxergar a situação e ver o que tem de negativo, beleza, mas o que tem de positivo? Há 2 anos atrás, quando tinha um SPC e Serasa, era o máximo de problema que a gente tinha. Depois veio o Bacen, né, registrata, aí depois veio... Então, a cada dia as regras vão ficando mais rígidas, vão mudando, vão ficando mais rígidas e a economia, ela oscila. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando a Chave, um podcast oferecido pela MRV e pensado para você, corretor e corretora de imóveis, para todos os líderes, para todos que trabalham com o mercado imobiliário e querem buscar mais informação, conhecimento para ter ainda mais sucesso. E hoje, gente, um papo muito bacana, Felipe Queiroz, Marcela Drummond, super obrigado por ter vindo aqui para participar com a gente, para falar de Minha Casa Minha Vida. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, a gente adora esse tema, né? A gente fica muito feliz de estar aqui como convidados, né, para falar sobre esse tema que tem sido a nossa vida há 9 anos, né? Pouco tempo, né? Parece que foi ontem. Conta um pouquinho como Minha Casa Minha Vida entrou na vida de vocês, então. Legal. História é boa. Essa história é boa. Tudo começou, vou resumir, né? Por ser uma história de 9 anos. Tudo começou, Thiago, em 7 de março de 2016. Foi o meu primeiro dia como corretor de imóveis. Eu entrei na MRV mesmo. Isso que eu amo tanto essa construtora. E eu comecei numa loja lá do Buritis, trabalhando, né? E foi legal, porque nessa época era uma loja de mais médio alto padrão. Os produtos que a MRV tinha no Sion e outros bairros. E aí, eu precisava muito vender, estava extremamente endividado na época. E aí eu lembro que alguns corretores, né, talvez por não conhecer e não entender o potencial do Minha Casa Minha Vida, tinha um corretor que na época ele levantava o papelzinho, olha, eu tenho um cliente, My House, My Life, quem quer atender? E aí eu falei, cara, pode me passar todos, não precisa nem oferecer, me passa todos. E aí eu comecei a entender, e aí eu comecei a estudar Minha Casa Minha Vida, e entender que a maioria desse cliente, ele precisa do crédito. Se eu conseguir o crédito para ele, a venda tá feita, né? Sim. Então essa história Minha Casa Minha Vida começou lá atrás. E aí eu comecei também a me aproximar dos correspondentes bancários. Eu comecei a entender e perguntar, um cliente assim, consegue comprar? Consegue como? O que ele tem que fazer, né? E a gente, né, aí depois de um tempo, saí da MRV, abri a própria imobiliária, a Marcela, minha esposa também veio a ser minha sócia e tal. E aí, é uma das coisas que a gente mais busca hoje, e é uma dica que eu quero deixar para quem está assistindo aqui o podcast, se entenda sobre crédito imobiliário, seja um especialista em crédito imobiliário, e principalmente no Minha Casa Minha Vida, porque existem nuances, existem regras, existem formas de você fazer ali para ajudar o seu cliente. E se você ajudar ele, cara, acabou, a venda está feita e você vai conseguir. É um cliente que não precisa de ajuda, está realizando o primeiro sonho, ele muitas vezes não sabe como comprar, né, Marcelo? Na maioria das vezes ele vem totalmente, assim, sem saber nada e ele realmente, a gente fala que, assim, é uma venda muito consultiva mesmo, né? Você vai entender o cliente, vai entender os motivos deles, porque, assim, a gente fala muito para os nossos corretores hoje, né? O principal ponto que a gente tem que entender ali do cliente não é o que ele quer, mas é por que ele quer. E os motivos desse cliente, que é um cliente com uma renda um pouco mais frágil, um pouco mais baixa, os motivos são muito fortes. São pessoas que têm histórias de vidas muito pesadas, assim, muitas vezes. E o imóvel é uma disruptura na vida dessas pessoas. Então, quando a gente entende o porquê dele e oferece essa venda mais consultiva, é muito mais fácil a gente realizar a venda mesmo, né? E como vocês dois falaram de crédito, eu queria que vocês trouxesse um pouco de dicas para essa turma, que é como conseguir essas informações, o que informações são super importantes, o que vocês acreditam? Porque tem muita gente nova, e eu andando pelo Brasil inteiro, eu converso com um monte de gente, corretores que estão começando a carreira, como foi lá atrás, Sim. 9 anos atrás, né, Felipe? Ele não sabe o que procurar, muitas vezes não sabe nem ver. Nem onde. E o que você está trazendo aqui
se aprofunde no crédito. Exatamente. Como fazer? Dá dica para Claro. essa turma. Claro, é algo assim que primeiro que a gente buscar conhecimento. O fato do corretor estar assistindo esse podcast agora, que ele viu o tema, né? As regras do Minha Casa Minha Vida, as mudanças, Isso. então já é um passo, já é um movimento. Segundo, se aproxime dos correspondentes bancários, participe de treinamentos, né? Sim. Mesmo hoje, já atuando há 9 anos, tem 3 semanas, 4 semanas, a gente participou de um novo treinamento. Sempre que tem um novo correspondente bancário dando um treinamento, a gente participa com eles. E a gente tem então, participar desses treinamentos, ter ali a cartilha, né? A Caixa disponibiliza para os correspondentes bancários e, consequentemente, você pode ter acesso. Então, se você está vendo esse podcast, pergunta para o seu gerente, poxa, tem como pedir para o CCA a cartilha de crédito? Porque, inclusive, é padronizado, Thiago. A Caixa, ela tem padronizado. Então, você passa o olho ali. E outra coisa, o que a gente sempre fala lá na imobiliária, não existe caso perdido. Então, você está com um caso que aos seus olhos parece difícil, chama o correspondente bancário, porque muitas vezes existe meio que essa divisão entre os setores, mas na verdade é um time, está todo mundo junto, É isso. né? É Então, construtora, correspondente, a Caixa. Então tô com esse caso aqui, vamos passar para o correspondente. Cara, o que você me orienta, né? Inclusive, a gente trabalha com alguns correspondentes diferentes, a gente manda para 2 ou 3 para ter visões diferentes, e aí a gente nunca desiste do cliente. Então, para resumir esse ponto, eu falaria que ter acesso a esse normativo do correspondente bancário, estar em constante conversa com ele, e a cada caso, tem um caso assim que aos seus olhos pode parecer difícil, você aciona essa pessoa que ela é especialista também. E aí a minha pergunta para vocês é, vocês têm visto o corretor menos resiliente a esse cliente com problema? Com certeza. Porque eu vejo cada vez mais muito cliente querendo comprar e aqueles mais difíceis vão ficando. Eu falo assim, a gente tem assim, não é um nem 2 por mês, não. São vários que chegam pra gente e falam assim, eu já passei por 3, 4 corretores que me falaram que é impossível comprar e vocês estão me ajudando e estou conseguindo. E é legal que o cliente fica extremamente grato, né? Então, é muito, muito comum isso acontecer do cliente chegar e falar, mas em tal lugar assim, o corretor me falou que eu só compraria se fosse numa comunidade, que eu nunca ia conseguir comprar com a minha renda, com o meu, né, mais do que a renda em valor, né, a forma, né, às vezes a renda informal e tudo. Então, eu acho que às vezes as pessoas são, assim, um pouco preguiçosas de que elas só querem o cliente muito redondo. E lá na imobiliária a gente tem falado muito isso, assim, se você pegar as pesquisas, você vai ver que 80% da população está endividada. É isso. Então, o que a gente fala com os corretores? Acostumem-se a isso. Quando vier a resposta de uma aprovação e o cliente tiver uma dívida no SPC, uma dívida no Banco Central, alguma coisa para resolver, vai ser a maioria, não se assuste, porque a maioria dos casos que a gente pega é isso. Então, a gente não pode ficar esperando pelos 20%. Mas insista, né? E aí, o que acontece? Veio com uma questão, uma restrição e tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar na mesa com o cliente e vai mostrar para ele, olha, o caminho para você resolver é esse. Você quer resolver? Quero, tamo junto, vamos resolver juntos. E aí, a gente apoia esse cliente na resolução dessa questão, né? Então, hoje, eu não sei, em números, assim, a gente não tem esse dado, mas eu diria que mais de 70% das nossas vendas são vendas em que a gente auxiliou o cliente a resolver alguma pendência que ele tinha. E aí, além da resiliência, né, gente, é paciência, né? Paciência e processo, né? É você estar acompanhando o cliente. Se você não perde esse acompanhamento, essa proximidade do cliente de estar entendendo, e aí, conseguiu resolver, como é que eu te ajudo, vamos lá, precisamos ir lá no banco X ou numa loja Y. O corretor não está fazendo isso. E é uma coisa que a gente treina muito na imobiliária e serve também para os gestores que estão nos vendo, porque é tudo treino. Às vezes, é lugar comum a gente falar, mas o corretor não tem paciência, tá? Mas o gestor, né? Esse papo agora para o gestor está ensinando, está mostrando para ele, né? Porque esses dias um dos nossos corretores falou assim, Felipe, eu quero fazer 5 vendas por mês.
Eu falei assim, velho, então você vai entender que 2 vendas vão vir do mês corrente. A gente tá no mês de março. É isso aí. 2 vendas vão vir do mês corrente. Uma você vai trazer de fevereiro, que é um cliente que não tinha o contra-cheque completo ainda. Uma você vai trazer de janeiro, que é um cliente que tinha uma restrição. Mais uma você vai trazer lá de junho, do ano passado, que é um cliente que tinha registrado e tal. Então você vai colocando esse cliente numa cadência e você vai começar a fazer vendas recorrentes. E é uma gestão de carteira, né? Exatamente. É ter uma boa gestão de carteira. E isso a gente fala isso aqui no podcast. Acho que eu já falei pelo menos 69 vezes em todos os episódios. 70 agora. 70 agora. Mas o mais legal é que vocês estão dando o exemplo, né? Exato. Que assim, vocês fazem no dia a dia e Sim. tem sucesso. Acho que você trouxe, né, Marcelo? 70% é de cliente endividado. Então se acostume. Eu adorei essa frase, porque o Brasil realmente ele está entrando num momento Sim. que está mais difícil. Tem algumas coisas de inflação que vão nos acompanhar pelo menos nos próximos 2, 3 anos. Claro. Se o corretor não mudar um pouquinho o modus operandi e entender que ele vai ter que ter essa gestão de carteira, tentar solucionar o problema, não ter pressa, acompanhar o cliente, que talvez a venda de hoje vai ser a venda de daqui 3 meses, Exato. e isso vai acontecer, mas ele tem que estar perto, ele não vai conseguir ter sucesso. Né? A gente, historicamente, a gente tem muito isso. Não só por causa de alguma restrição, mas por causa de um momento de vida do cliente mesmo, que às vezes não é aquele momento dele comprar. A gente já vendeu para clientes que a gente atendeu há 2, 3 anos atrás. Não é uma nem 2 vezes, não, sabe? Várias vezes. O cliente está ali, uma coisa muito importante que a gente faz também é um trabalho muito forte nas redes sociais. Então o cliente, mesmo que ele não compre agora, ele continua nos seguindo ali no Instagram, continua, né, vendo ali a movimentação. E na hora que chega o momento dele, ele nos procura de novo. Então, uma forma, a gente também está sempre nutrindo esse cliente, né? E no caso do cliente que tem uma restrição que quer resolver para comprar naquele momento, ali naquele próximo mês, próximos 2 meses, a gente faz uma coisa que a gente chama de bancarização, né? Que é exatamente esse acompanhamento. Olha, então, agora dia 17 vai liberar imposto de renda, né? A gente tem vários casos dos últimos meses que precisa de imposto de renda e olha, calma, março vai chegar, vamos declarar o imposto de Tá renda. todo mundo esperando. Todo mundo é o melhor momento. Então vamos falar sobre isso. Acho que esse é um belo papo aqui para nós. Legal. Qual o impacto para essa renda informal no Minha Casa Minha Vida? É enorme, né? Sim. Muito grave. Tem muitos clientes que eles estão na informalidade hoje, né? Também cada vez mais comum. Né? Cada vez mais comum, né? Porque as formas de trabalho têm mudado muito. O próprio governo também vem fomentando isso através do microempreendedor individual e tal. E aí esse cliente, ele é meio que colocado de lado pelo mercado. Em geral, ele não tem essa consciência que aí, às vezes a gente recebe muita pergunta no Instagram, o cliente falando assim, para renda informal é mais difícil, né? E a gente sempre responde, olha, não é mais difícil, é a forma de comprovação que é diferente. É só um caminho que você vai ter que seguir que é diferente. E a gente consegue te ajudar com isso também. Então, a gente tem várias formas, e agora, por exemplo, no momento do imposto de renda, é um bom momento, é um excelente momento. O melhor momento do ano, ano. né? A janela está aberta para que essas pessoas com renda informal, né? Você, corretor agora que está vendo esse podcast, vá atrás da sua base de clientes. É hora de você pegar e ligar para todo mundo e falar, velho, vamos conversar de novo, tá aberto o imposto de renda. Várias vezes eu, né, nessas épocas, sentava com o cliente e fazia o imposto de renda junto com ele. Porque se eu falar com ele que ele tem que pagar o contador, ele não vai ter dinheiro para pagar ou ele não vai querer. Então, velho, vamos cá, eu vou sentar com você. Seja quase um especialista no sistema do imposto de renda também. Não só no crédito, mas no imposto de renda, claro. Porque se o meu cliente ele precisa do crédito, eu que vou auxiliar ele, eu como um profissional de alto nível, eu preciso entender todas as nuances do crédito, né? É uma coisa que a gente faz na imobiliária e recomendo que os gestores também façam isso. Comece a listar todas as possibilidades de restrição de um cliente comprar e comece a listar qual que é o caminho de cada uma delas. De cada uma delas. Tem SPC e Serasa?
negociar, pagar a primeira parcela. Tem registrato? Entrar em contato com o banco. E assim, aí treinando também os corretores, esse corretor ele não vai ter medo. Como a Marcela falou, se 70% dos clientes têm restrição, esse corretor vai falar assim, pode mandar, pode vir que eu vou ajudar. Eu já sei, Eu já sei, eu sou especialista em crédito. E aí, esse corretor vai conseguir vender muito mais. Que bacana, que legal. E quando vocês pensam hoje, numa tendência do que está acontecendo, e falando um pouco ainda do imposto de renda, tem aparecido mais renda informal para vocês? Porque cada vez menos se usa menos FGTS para compra de imóveis. Exato. Essa é a minha leitura seja porque as pessoas estão sacando, fazendo saque aniversário, seja porque também já não tem mais talvez o emprego com CLT. E o cara que tá vindo mais dessas atividades informais. Então, o cliente, saber tratar um cliente informal também é um momento, um treinamento importante, não? No Minha Casa Minha Vida. Demais, demais. Até porque, por exemplo, muitos clientes, igual a gente aqui tá na internet, né? Muitos clientes que a gente recebe, eles trabalham pela internet, vendem produtos, são influenciadores digitais e tal. Então, as formas de trabalho também mudaram muito, né? Então, trazer, agora o momento de você, corretor, começar a divulgar. Olha, você que é informal, a gente de vez em quando faz uns posts que são legais no sentido, motorista de Uber, você também pode comprar, motorista de Uber Moto, você também consegue, né? Tem um dos nossos colaboradores que ele, nas horas vagas, também faz isso, e ele deu uma ideia, vamos gravar um vídeo assim? Aí a gente gravou um vídeo dele perguntando, olha, eu sou motorista e tal, com capacete, a bag e tal. Então, nós que somos profissionais da área, mostrar para o cliente no caso específico dele. E a gente encontra também muitos profissionais liberais que em épocas normais vão ter um pouco mais de dificuldade. Ah, Felipe, então quer dizer que eu estou vendo esse podcast aqui em outubro, então acabou a chance do meu cliente? Não. Claro que não. Seu cliente pode se formalizar, ele pode abrir uma microempresa, ele aí vai depender da regra da Caixa e do momento, ele pode emitir 1, 2 ou 3 prolabores e ele vai conseguir comprar também, né? Que legal, bacana. E passando um pouco para a parte da formação, como é que vocês estão formando? Porque o corretor do Minha Casa Minha Vida, ele roda. Sim. Vocês têm ele roda. Que isso? E aí a minha pergunta é, como é que vocês estão formando? Porque isso é um treinamento constante, né? Porque todo dia aparece 2, 5, 3 novos corretores e treinar tudo isso dá um trabalho enorme, né? Oi, aí, Marcelo. Eu acho que a gente está num momento muito feliz, né, para falar sobre isso, porque a gente tem um time que né, tá muito engajado, assim, tá muito bom. Tem muita gente novata, a gente acaba pegando muita gente, a gente tem uma cultura um pouco diferente, assim, na empresa, então a gente acaba trazendo muita gente que nunca foi corretor. Legal. Então, às vezes, a pessoa que é um vendedor, que é, né, uma pessoa que trabalha ali com vendas, às vezes nunca trabalhou com vendas, mas quer, então a gente traz essa pessoa, né, incentiva ela a fazer o TTI, a tirar o CRES, tudo, e vai formando ela no nosso processo. Porque a gente tem um processo muito bem definido e um pouco diferente do que o mercado geralmente faz, sabe? Legal. Então a gente até gosta de trazer pessoas mais cruas mesmo, e é lindo, assim, é muito emocionante pra gente ver o resultado dessas pessoas, né? Evolução. A evolução. A gente tem um caso que a gente sempre fala do Thiago, nosso corretor. Eu sempre falo dele, vou falar aqui também. Que ele foi um cliente nosso, comprou com a gente no meio do ano passado, em julho. Pediu para trabalhar com a gente. Ele era atendente numa loja da Cacau Show, novo, 20 anos. Legal. E veio e a gente treinou ele fez o curso, tá tirando Cresce, tudo, né? E ali com a gente, com o nosso apoio, com o nosso ali juntos fazendo as vendas com ele, mas em fevereiro ele fez 5 vendas. Que legal. Tem 6 meses que ele tá com a gente. Então a evolução dessas pessoas é muito legal. Mas é isso, né? Eu acho que o Felipe falou aqui algumas vezes, né? A responsabilidade do gestor, porque é muito fácil você contratar alguém e falar, não vou investir em treinamento porque daqui a pouco ele vai sair, ele vai ficar bom, ele vai para outro lugar e tudo. É claro, o mercado é muito competitivo, né, nesse sentido. Mas a gente entendeu isso, assim, de janeiro para cá,
a gente já está na terceira turma De de treinamento. Então, a gente está em março, a gente fez 2 em janeiro e uma agora em março para novos corretores entrando. Então, assim, é uma semana inteira de treinamento pesado. Quando você dedica de fato para treinar essa turma e garantir que eles entrem num processo que vocês devem Exatamente, trabalhar, né? exatamente. Então a gente tem um treinamento assim muito detalhado em que a gente pega desde o nosso processo, de quem é o nosso cliente, ensina ele um pouco ali do marketing mesmo, né? Sim. Quem que é o nosso avatar ali, quem que é o nosso cliente ideal, o que ele pensa, como que ele age, né? O que ele come, né? Total. E Globo Repórter. Globo Repórter. E aí a gente mostra para ele o nosso processo e a gente faz esse treinamento de financiamento. Então, quarta-feira, essa quarta mesmo, já sexta, anteontem, a gente fez um treinamento de 1h30 a 6h30 só de financiamento para os novos corretores e para corretores que já estão com a gente, mas queriam rever. Esses treinamentos todos a gente grava e disponibiliza para eles gravado também, para eles E os treinamentos são todos presenciais com vocês. presenciais com a gente Nada lá online. no imobiliário. Presente Gente no dia a mesmo dia. dá, Isso aí. E aí, assim, eu acho que é muito, né, uma coisa que eu queria adicionar aqui nessa conversa, assim, eu acho que tudo é uma questão muito de mentalidade. Mentalidade do gestor, mentalidade do corretor, né? E é muito fácil, né? Você falou, agora a gente vai entrar num ciclo aí de inflação, de uma questão econômica e tudo. A gente já está, né, vendo, juros altos, a pessoa tende a investir menos em imóvel. Então, eu falo assim, a gente era feliz e não sabia, porque há 2 anos atrás, quando tinha um SPC e Serasa, era o máximo de problema que a gente tinha. Depois veio o Bacen, né, registrata, aí depois veio... Então, a cada dia as regras vão ficando mais rígidas, vão mudando, vão ficando mais rígidas e a economia, ela oscila. Vai ter um tempo em que a economia vai estar muito boa e vai ter um tempo em que não vai estar ruim. E a gente tem que aprender a não se deixar abater por isso. Beleza, essa é a situação que eu encontro. Isso é o dado momento. Não tem como eu lutar contra a economia. É isso. Né? Então, em fevereiro, a gente bateu o nosso recorde de venda, apesar de todos os... Né? Tem muita gente que a gente conversa reclamando. Ai, nossa, tá muito difícil e tal, não sei o quê. Mas qual que vai ser a sua mentalidade para lidar com esse difícil? Porque o difícil sempre vai existir, seja de uma forma ou de outra, né? Então é isso, é investir em treinamento, é investir a gente faz muito treinamento também de mentalidade, então a gente agora está até lendo um livro juntos com a empresa toda, a gente toda semana que é Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro, né, que traz essa coisa de mentalidade que a gente acha muito importante treinar. Sim. Então, a empresa toda está lendo juntos esse livro, toda semana a gente discute um capítulo e tudo. Então, é investir. A empresa é feita de pessoas e processos, então a gente tem que sempre investir muito em pessoas e em processos. Que legal, Marcela, é muito bacana que você traz isso, porque eu concordo plenamente. Acho que os problemas sempre vão estar aí. Se a gente olhar para os problemas e paralisar, a gente não evolui. Exatamente. E acho que o ponto principal é como você está mudando, fazendo com que a mentalidade das pessoas seja positiva. Porque a pior coisa que pode acontecer é a gente ir num momento... moral ficar baixa. Ficar baixo, né? E a gente começar a sofrer antes das coisas acontecerem de fato. Então, pô, que legal que isso muda, né? E vocês estão dando exemplo, pô. A gente tá batendo forte na mentalidade positiva e tá batendo recorde de venda. Então é possível, né? Exatamente. Que legal. Bom, Minha Casa Minha Vida, como é que vocês estão vendo o mercado para esse ano? Então, esse mercado do Minha Casa Minha Vida, inclusive, tiveram algumas mudanças de regras, né, no início do ano, mas para nós que trabalhamos no imóvel na planta, foi muito positivo. Que as mudanças aconteceram para os imóveis usados, né? Então, você, corretor, você precisa aproveitar esse momento, né? Porque é aquilo, a gente sempre vai enxergar a situação e ver o que tem de negativo, beleza, mas o que tem de positivo, né? Oportunidade, né? Eu sempre vou enxergar o copo meio cheio. Pô, aqui tem oportunidade. Então a gente teve a mudança que a Caixa restringiu um pouco o crédito para o imóvel usado, entre 50% e 70%. Massa, mas para o imóvel na planta ainda continua emprestando 80%. Então é hora de você entrar junto com o seu cliente e talvez o seu cliente não saiba disso. Ele viu uma matéria, a Caixa reduziu, aí ele desanimou. Ele desanima. Mas aí ele precisa de você, corretor, com aquela energia, com aquela garra, falar, velho, agora é o seu momento.
porque os imóveis na planta, e claro, a gente está falando, por exemplo, da MRV, que é uma das maiores incorporadoras, se não a maior do país, que ela tem condições tão facilitadas para o cliente que se a Caixa empresta 80, a MRV praticamente vai emprestar o resto todo. Então esse cliente consegue comprar praticamente sem entrada. Então é o momento de você, corretor, de você, gestor, mostrar para sua equipe essa oportunidade. Então, a gente está nesse panorama, eu enxergo muito positivo. Claro, os desafios são que, por exemplo, no nosso mercado de BH e região, o preço dos imóveis estão subindo, valorizando um pouquinho. O que é uma oportunidade também, né? Também, porque a comissão aumenta. Não, a comissão aumenta e para o cliente é um investimento, né? É lá, é Sim, claro. com certeza, isso a gente usa. Eu não sei se você reparou, eu até troquei a fala, né? Que os imóveis estão aumentando. Não, eles estão valorizando, que é algo que a gente trabalha. O corretor fala, nossa, a tabela aumentou. Não, valorizou. Avisa para o seu cliente que está valorizando. É isso, e é aquele cliente que está perdendo a oportunidade, esse é o momento, porque vai valorizar. Vai. Eu estava batendo papo com uma pessoa outro dia, tem algumas certezas da vida. Uma é da morte que vai acontecer, outra é que o imóvel vai subir de preço. Vai. Ele vai subir de preço. É raro quando não sobe. Então, acho que esse é o ponto importante, né? E outras coisas, assim, Felipe, que eu acho que você falou bem do usado, que tem um pouquinho de mudança de regra, mas nas mesmas regras tem algumas oportunidades. Se a gente pensar o seguinte, a taxa de financiamento do SBPE subiu. Estamos lá já em 11%, acho que na Caixa. 11,49. 11,4% na Caixa, ou nos bancos, mais TR. Então, é uma taxa alta. E o Minha Casa Minha Vida congelada. Excelente. Então, você pega um faixa 1, 4,5, 4, 4,5, depende da região. Faixa 2, 5, 5,5, até 7 no faixa 3. Você vai no Procotista, que apareceu com 9. Então, você tem uma... E quando você compara com um índice de inflação que está começando a aparecer em 6, 7, você está tendo uma taxa de juros menor que a inflação. Menor que a inflação, isso nunca existiu no Brasil. Nunca existiu. Acho que o ponto é sempre a taxa de juros maior que a inflação, hoje pela primeira vez. O que é ruim pela inflação, tá, gente? A inflação já está baixa. Mas para o corretor de imóveis que está nos ouvindo, abraça isso como uma oportunidade e vai lá vender para o seu... Argumento de venda, né? E fala para o seu cliente, né? Porque muitas vezes o cliente vem, né? E pensando numa... eu queria um apartamento X e que você sabe que não vai encaixar. E a gente faz muito isso. E a possibilidade de você ser um especialista, a gente na mesa com o cliente fala assim, você me permite te mostrar um apartamento que fica dentro do Minha Casa Minha Vida, que vai te entregar grandes, né? Porque alguns clientes ainda têm aquela mentalidade do Minha Casa Minha Vida, o imóvel mais ruim e tal, mas aí a gente mostrando hoje como é e tal, e aí mostra para ele que ele vai sair de uma taxa de juros de 11,4, ele vai para uma taxa de 8, de 7,5, então aí dá uma diferença brutal, né? No número, no valor de parcela, né? E o cliente, várias vezes, em fechamento, o cliente vem e aí depois ele migra para o Minha Casa Minha Vida. Porque se tornou, né, uma opção muito interessante financeiramente falando, né? Porque os juros, ele está subindo, a Selic está subindo e o Minha Casa Minha Vida está congelado, né? Então, o corretor de imóveis, gestor de imobiliário e tal, tem que abraçar esse momento mesmo. É que eu acho que é isso que você está trazendo, né? É talvez a grande oportunidade. Porque o mercado de médio padrão vai lançar um pouco menos, deve lançar um pouco menos. Taxa mais dura, talvez mais difícil de converter. Então, acho que para quem quer e quer especializar, como vocês deram um monte de dicas aqui, se especializa ainda mais para fazer um resultado muito bacana. E aí, para terminar um pouco o nosso papo, eu queria falar sobre Procotista. Vocês estão utilizando isso? Muito. Acho que isso é um outro exemplo de coisas que às vezes as pessoas não sabem que podem usar. Então, explique o que é o Procotista e como você que é especialista de crédito. Vamos lá. E o que é o Procotista e como esses corretores podem usar. Podem utilizar o Procotista, né? A gente falou muito de Minha Casa Minha Vida e existe o SBPE, né? O Minha Casa Minha Vida usa o recurso do FGTS e o SBPE usa o recurso da poupança. O Procotista, ele é um intermediário, né? É um intermediário para aquele cliente que talvez está comprando um imóvel que está acima do Minha Casa Minha Vida, que hoje no Brasil é 350 mil na faixa 3, e o Procotista a gente tem linhas abertas hoje de até 500 mil.
Pela caixa, né? Pela caixa, isso. Procotista é só caixa. O que que ele precisa ter para utilizar o procotista, né? Ele precisa ter um vínculo de trabalho ativo no FGTS hoje. Então, às vezes a pessoa pensa, o cliente precisa ter um valor alto de FGTS. Não, ele tendo um vínculo ativo, ele trabalhou um mês, tá trabalhando, tem um mês na empresa e tá ativo, ele já consegue usar o procotista e ele precisa ter os 3 anos trabalhados sob o regime de FGTS, somando os períodos anteriores que ele trabalhou. Se ele tiver 3 anos, ele consegue entrar no procotista. E a diferença, Thiago, é brutal na taxa de juros, porque a gente estava falando de 11,49 lá no SBPE, no procotista a gente conseguiu recente para 2 clientes 9,01. Então são quase 2,5 ponto percentual. Pra você pensar no financiamento de longo prazo, De 30 anos, né? e ajuda demais o cliente, por quê? Porque ou ele reduz a parcela dele, ou ele aumenta a cota de financiamento. Perfeito. Que aí ajuda, né, com que ele consiga comprar o imóvel que ele quer com uma taxa de juros mais barata. Eu tava com um cliente esses dias que ele veio batendo, eu só quero se for Minha Casa Minha Vida. Aí eu peguei o contra-cheque dele, 9 mil. Falei, beleza, vamos tentar. Né? Mas eu sabia que Minha Casa Minha Vida cruamente não daria. E aí eu mostrei para ele, olha, você tem essa oportunidade, E aí ele enquadrou no procotista. E a outra coisa, é uma linha que de tempos em tempos a Caixa libera uma verba, mas ela não fica liberada por muito tempo, né? Acaba rápido, né? Inclusive, assim que liberou o procotista, a primeira coisa que a gente faz, liga para o CCA. Tá liberado, já tá desligando, quanto tempo que tem, você sabe qual que é o valor da verba? Aí o CCA me falou, tantos milhões. Aí beleza, vamos acelerar os clientes. E aí esse cliente conseguiu e ficou super feliz. Que Acho que é esse ponto que você traz. Não perca o cliente, mesmo que ele dizer, eu quero Minha Casa Minha Vida, ele pode comprar Minha Casa Minha Vida. Você tem um problema. Pode. Mesmo não estando encaixado na renda. Pode. Mas vai comprar um produto excelente de Minha Casa Minha Vida, independente aí da construtora, e vai conseguir entregar no financiamento mais barato que ele vai captar para a renda dele, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um negócio muito bacana e é uma grande oportunidade. Agora você falou um ponto muito importante. É pouco dinheiro. É muito pouco Tem que dinheiro. ver. Então, se você ainda não está trabalhando procotista, não entendeu ainda, pega aqui as dicas do Felipe, da Marcela, estude procotista, porque é uma oportunidade enorme, né? É uma oportunidade enorme. Gente, putz, super papo bacana. O que mais que dá pra explorar de Minha Casa? Pra terminar aqui, alguma mensagem de Minha Casa Minha Vida pra essa turma aí que adorou o papo com a gente aqui? Eu vou dar vou deixar a Marcela também Nossa. contribuir. Mas acho que o principal é entender que o Minha Casa Minha Vida é a oportunidade de mudança de vida para o cliente. Entender e abraçar essa causa, porque Minha Casa Minha Vida realmente muda a vida de muitos e muitos clientes. A gente numera as famílias, né? A gente chegou nesse mês a 300 famílias nesses 9 anos. Já ajuda para eles. 300 famílias, já mudou a vida de 300 famílias. Então eu sou apaixonado pelo programa. Eu falo que pode ser que no futuro a gente tenha unidades de médio e alto padrão, mas nunca, isso para mim é um valor. Eu nunca vou deixar de ter uma unidade que vende só Minha Casa Minha Vida. Porque esse cliente, se a gente acredita nele, e eu sempre falei isso essa semana com a cliente e deu certo. Quando ela sentou na mesa, eu falei assim, olha, se existe algum corretor em Belo Horizonte que vai te ajudar, esse corretor sou eu. Eu não vou deixar você levantar da mesa sem que você compre o seu apartamento. Combinado? Combinado. E ela comprou o apartamento dela. Então, porque esse cliente ele precisa de alguém que acredite nele. E aí, se o corretor acreditar e abraçar essa causa mesmo, ele vai ajudar muitas outras pessoas. Parabéns, Felipe. Parabéns por todos os sonhos realizados, né? E Marcela, suas mensagens finais para essa turma de Minha Casa Minha, apaixonados por Minha Casa Minha Vida. Eu acho que é muito isso, né, que a gente já falou de mentalidade, sabe? Eu acho que para tudo na vida a gente precisa ter uma mentalidade de entender as oportunidades e não ficar reclamando. E uma outra coisa, assim, muito importante também, cuidado com o ambiente onde você está, sabe? Porque às vezes você está inserida em um ambiente em que todo mundo está só reclamando e só vendo o copo meio vazio, né? E quando você muda de ambientes, a sua vida se transforma. Quando você não está ali naquele ambiente de fofoquinha, de reclamação. Então, né, é muito comum a gente ir em alguns lugares, assim, que você começa a ver as pessoas estão ali esperando cliente, olhando para o teto, né? E no TikTok, no Instagram o dia inteiro.
cara, muda isso, sabe? Vai lá, vai atrás, corre atrás, vai fazer vídeo, vai panfletar na rua, vai, se vira, sabe? Mas tirar um pouco dessa mentalidade de reclamação e de ver que tudo tá ruim, que a economia tá ruim, inflação, taxa de juros, sei que sempre vai ter uma coisa ruim, né? E ver o que tá bom, o que eu tenho de oportunidade e o que uma pessoa que tem o resultado que eu quero ter, o que ela tá fazendo? Que eu posso... Se aproximar, copiar, sempre é uma dica bacana, Exatamente, né? Exatamente. Gente, super obrigado, papo maravilhoso, passou super rápido. E para você que não conhece Minha Casa Minha Vida, mergulhe nisso, porque é uma grande oportunidade, eu concordo com os dois. Vai ser um ano que Minha Casa Minha Vida vai explodir, vai ser super relevante pelas taxas de juros que estão aí disponíveis. E para você que está trabalhando, também se aprofunde ainda mais, porque tem muita oportunidade para você realizar muitos sonhos, assim como o Felipe e a Marcela realizaram de mais de 300. Ele falou 300, tenho certeza que é muito mais. Já passou, né? Já passou. Valeu, gente. Valeu, tchau. Valeu. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast e inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.